Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta. Vocês estão lembrados da gente? Nós voltamos com a nossa correção qualificada. Vocês já fizeram na semana passada o caderno de revisão 2 e hoje nós vamos fazer a correção. Mas hoje nós viemos com a novidade, professora Maria São Pedro. Verdade. Boa tarde, crianças. Boa tarde, professores. Tudo bem? Então, para agradecer a vocês que estão nos recebendo na escolinha de vocês, nós vamos mandar alguns beijinhos hoje, tá? Em especial para as professoras que estão nos recebendo com muito carinho e mandando fotos, mandando a devolutiva de como tem sido esse momento na sala de aula. Estamos muito felizes. E o primeiro beijinho de hoje à tarde vai ser para os alunos da professora Nádja. Quem sabe que escola é essa? Turminha segundo C, professora Nádja, da MF Raquel Cortes. Um beijo, crianças. Um beijo, professora. Outro beijinho também vai para os alunos da MF professora Letícia Soares. Vocês estão assistindo a gente? Turminha do segundo ano B, da professora Dilma e também da professora Nádja Solange. Um beijo para vocês, muito obrigada. Também tem uma professora que está aí numa salinha de aula aí com vocês. É a professora Vanessa. Professora Vanessa está acompanhando a turminha do segundo ano B da professora Michele, da MF Maria da Glória Macedo. Cadê vocês aí? Beijos, crianças. Obrigada. E agora vamos ficar com a correção do caderno 2. Acompanhem direitinho pelo caderno que vocês estão aí e vamos participar. Um beijo, obrigada. Obrigada, Maria. Jamile. Daqui a pouco o Jamile volta com mais recadinho. Participem aí no chat, mandem mensagem, que tem a turminha aqui anotando pra gente dar um recadinho. Tudo bem, crianças, com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, né, com vocês, depois daquela nossa primeira revisão. E eu soube que vocês adoraram a revisão e foram muito bem na primeira revisão do simulado de vocês. Então estamos aqui para a nossa revisão qualificada do caderno de revisão 2, para que vocês possam aí abrir o simulado de vocês. Todo mundo com a canetinha na mão? Olha, eu ouvi um gritinho daí dizendo sim. Então peguem o simulado de vocês, peguem a canetinha ou o lápis de vocês e vamos começar. Lembrando que nós vamos fazer algumas questões só, não todas, para que vocês possam, né, entender a dinâmica daqui. Eu vou falando o número da questão, dando um tempinho para vocês procurarem e vamos mandar recadinho, dizer quem acertou. E professoras, contem pra gente como foi essa tarde de revisão. Nós vamos agora para a questão 2. Na questão 2, ela faz a seguinte solicitação: marque a frase que está escrita corretamente. Mas olha só como é que foi escrito aqui nesse simulado. Tem letras tudo juntinhas, letras separadas, tem uma confusão de escrita aqui para a gente acertar aqui está corretamente. Vamos fazer a análise de cada uma dos itens? Na letrinha A está escrito assim: Luana e Matheus são vizinhos. Luana e Matheus são vizinhos, tudo junto. Quando a gente fala, a gente dá pequenas pausas. O que vocês acham? Que essa alternativa está correta? Olhem essa escrita. Vamos analisar todas e depois a gente vai eliminar. Na letrinha B está escrito assim: Luana e Matheus são. Matheus são. A gente fala assim, Matheus são. Alguém conhece essa palavra? Vizinhos. Olha que a nossa frase, ela vai ficando confusa de ouvir. Então, já nessas duas alternativas, a gente já consegue ver que a alternativa A está precisando reorganizar toda a escrita. Então vamos eliminando a alternativa. É preciso marcar esse tracinho para a gente entender que essa não é a alternativa que nós vamos achar como certa.
Na alternativa B, nós vimos que Mateução é uma palavra que não está escrita da forma correta. Então, a alternativa B também não é a nossa opção. Vamos analisar as outras duas? Luana e Mateus são vizinhos. São vizinhos é uma palavra só? Vejam que a escrita está grudada. Olha essa palavrinha. Então, essa alternativa também ainda precisa de espaço. E nós temos a alternativa D, que nós temos uma escrita mais clara, a gente consegue ler todas as palavras como ela é escrita normalmente. Vejam só, Luana e Mateus são vizinhos. Quem conhece Luana e quem conhece Mateus, vejam que a gente precisa de espaço entre as palavras. Esses espaços, eles dão possibilidade do som sair adequadamente. Diferente, olha só, desse item. Da letrinha B, Mateução. E nessa nós temos Mateus são vizinhos. Quem? Luana e Mateus. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Quem marcou aí a alternativa D, prestou atenção. A gente precisa ter os espaços entre a escrita de uma palavra e outra. Então, a alternativa correta é Mateus e Luana são vizinhos. Tudo bem, criança? Quem acertou? Acho que eu ouvi um monte de gente dizendo eu. Prestaram atenção. Agora nós vamos para o segundo item. Enquanto vocês encontram a alternativa, Jamile vai vir aqui falar com vocês. Voltei, crianças. Temos mais recadinhos, professora Maria. A nossa professora Fabiane, ela está numa escola também. E nós vamos ter que adivinhar qual é o nome dessa escola. A letra inicial é a letra A. Quem vai adivinhar onde Fabiane está? O nome da escola começa com A. Como será esse nome? Certo. Qual escola aí começa com a letra A? Agora eu vou falar, olha, da sílaba, tá? Primeiro eu falei a letrinha A. Agora a sílaba medial, Maria, é Gá. A sílaba inicial é a sílaba medial é Gá, que é a sílaba do meio. HP. No Ágape, Fabiane está na MF Ágape. Um beijo para vocês, alunos da professora Joene do segundo C. E eu soube que tem uma aluna lá no Ágape que disse que acertou quase todas, mas que na próxima ela disse que vai acertar tudinho. Está de parabéns. E também vamos mandar um beijo para os alunos da MF Marechal Henrique Teixeira Lote. Um beijo especial para a professora Daniele, do segundo A, professora Dulcileide, do segundo B, e a professora Joana, do segundo C. Um beijo para vocês. Professores. Aproveitem esse momento, participem, que a gente está aqui, ó, curtindo as fotos, vendo vocês comentarem. Estão de parabéns. E um beijo a todas as crianças da turma também. Vamos lá, já estão aí com o caderninho. Agora nós vamos para a questão de número 3 do simulado. Neste item, ele pede para a gente ouvir o texto. Então, ouça o texto. Menina na escola quer ser poesia, morar nas palavras, virar fantasia. Olha que texto legal, não é? Vejam só, crianças, nessa questão, nesse texto, ele quer saber quais são as palavras que rimam. E quem lembra aí o que é rima? Eu ouvi alguém falando aí, rima, são palavras que têm um som parecido. Então, nessa questão, nós vamos olhar todas as alternativas e ver quais são as palavras que têm os sons parecidos e que rimam. Vamos lá encontrar? Na alternativa A, nós temos a palavra menina
e escola. Menina e escola tem o som final parecido? Vejam que não soa, não combina. Os sons não parecem que está juntinho, querendo dar mãozinha um com o outro, não é? Vamos para a nossa próxima alternativa. Virar e fantasia. Olha, na nossa alternativa B, a gente precisa prestar atenção no finalzinho de cada palavra. Virar e fantasia. Elas terminam com um som diferente? Não, até a própria escrita muda bastante. Então, a alternativa B também não traz esse som que quer andar juntinho, não é? Então, nós vamos eliminar essa alternativa aqui. Vamos para a letrinha C? Palavras e poesia. Eu sei que palavra rima com poesia, né, na escrita, mas o som dessas duas palavras combinam? Palavras e poesia? Não parece. Vamos analisar a última para a gente decidir? Na letrinha D, nós temos fantasia e poesia. Olha só a diferença agora. Fantasia rima com poesia, porque ela tem o final da sílaba parecido, né, com as mesmas letrinhas, e também o som igual. Então, fantasia e poesia rimam uma com a outra. Então, nós eliminamos a letrinha C e a nossa alternativa correta é a letrinha D, vejam só. Então, na questão 3, as palavras do texto que rimam uma com a outra é fantasia, rima com poesia. Quem aí gosta de fazer poesia, né? A gente sempre gosta, faz poesia para professora, faz poesia para mãe, para titia. É sempre bom escrever com rima. Então, nós podemos criar poesias rimando umas palavras com as outras. Tudo bem, crianças? Vamos para mais um recadinho aqui da Jamile. Vejam vocês aqui, olha. Enquanto isso, eu vou mudando a tela e vocês vão procurar outra questão. Vocês estão participando, hein? Tô gostando de ver. E tem mais recadinho. A nossa professora Tatiane, ela está numa EMF também. Ela está acompanhando aí a correção. Ela está ao lado das professoras Lucileide e Francelle. Quem sabe que escola é essa? Quem adivinha? É a MF Olga Benário. Um beijo para vocês que estão aí na MF Olga Benário assistindo a gente. Crianças. Participem. E também gostaríamos de mandar um beijão especial para os alunos que estão lá na MF Costa Melo. Professor José Antônio da Costa Melo. Vocês estão aí assistindo a gente também, não é? E os alunos também estão assistindo a gente, professora Maria, lá da MF Santa Rita de Cássia. Um beijo para vocês. Já já eu volto, viu? Beijos, crianças do Costa Melo, do Og e do Santa Rita. Né? Todo mundo aí já viraram a página do nosso simulado para corrigir. Agora nós vamos para a questão de número 4. Todo mundo encontrou? Eu acho que eu vi alguém aí ainda passando a folhinha. Vou esperar mais um segundinho. Pronto, um segundinho já. Agora na questão 4, ele pede uma questão que nós fizemos também no simulado 1, na correção 1, que é: faça um X na ficha onde as palavras têm o mesmo número de sílaba. Nós vamos agora olhar todas as palavrinhas e contar quantas sílabas tem cada palavra e depois encontrar se as palavras que estão na fichinha, todas elas têm o mesmo número. Então, nós podemos fazer essa correção com várias possibilidades. Primeiro, a gente vai marcar o número de sílaba, pode anotar ao lado e depois a gente identifica qual é a correta. Tudo bem? Vamos lá, todo mundo junto? Na letrinha A, eu tenho aqui as palavras chave, porta e chaveiro. Nossa, Maria, porta, chave, chaveiro.
elas têm a mesma quantidade de sílaba? E vocês lembram o que significa ter a mesma quantidade de sílaba? É quando a gente tem uma vogal e uma consoante, ou às vezes a gente tem duas consoantes e uma vogal e formam uma sílaba. Então vamos identificar agora. Chave. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra? Chave. Duas. Na segunda palavra, porta. Porta. E lembrando, criança, toda vez que a gente tem a letrinha R no meio da palavra, ela fica sempre com a sílaba que está no seu lado direito aqui, a primeira sílaba. Então, esse R da palavra vai ficar sempre com a primeira sílaba. E depois vem o tá. Ela também tem duas sílabas. Essa palavrinha aqui, quem conhece essa palavrinha? A gente anda cheio na bolsa dela. Chaveiro. Olha só, uma palavra maior, ela tem uma quantidade de sílaba diferente da anterior. Chaveiro. Então, nessa ficha, nós temos palavras com quantidades de sílabas diferentes. Na primeira, duas. Na segunda, duas. E nessa aqui, nós temos quantas sílabas? Quantas? Isso mesmo, 3 sílabas. Então, essa alternativa não é a alternativa correta, porque nós precisamos identificar as palavras que têm o mesmo número de sílabas. Vamos agora para a alternativa D. Mesa. Quantas sílabas? 2. Cadeira. Quantas sílabas tem? Eu ouvi bem baixinho. Quantas? 3, isso mesmo. E aqui, aquela peça muito legal da cozinha que faz coisas maravilhosas. Fogão. Né? O fogão é uma peça essencial para fazer pipoca, brigadeiro, bolo, muito legal. Vejam que nessa ficha aqui, nós também temos 2 palavras com 2 sílabas e a palavra aqui do meio, ela tem 3 sílabas, então elas não têm a mesma quantidade de sílabas. Então a letra B também não é a nossa alternativa. Na letra C, nós temos aqui várias palavras que têm até mais letrinhas. Vamos olhar direitinho? Prato. Prato. 2 sílabas. Vamos ver a segunda. Colher. Olha só essa palavra. Ela tem várias letras que precisam ficar juntinhas para dar o mesmo som. Aqui na segunda sílaba, ela tem o L, o H e o E, que forma a sílaba lhe, e elas precisam ficar juntas para dar o mesmo som. E ainda tem um amiguinho dela R, que vem para dizer assim, colher, né? Quem gosta de tomar uma sopinha com uma colher, né? Fica melhor. E na terceira palavra, nós temos um coleguinha que ajuda muito na hora de comer, né? Macarrão. Garfo. Olha só, e vejam que nós temos o R nessas palavras, que eles precisam ficar junto com a primeira sílaba. Então, todas as vezes que a gente vir a letrinha R, ela vai ficar, né, no meio da palavra junto com a primeira. E aqui nós temos a palavrinha garfo. Nesta ficha, todas as palavras têm 2 sílabas. Então eu marco assim, ó, para eu saber que essa tem. Só que vamos para a última alternativa, porque, né, temos que descobrir. Na alternativa D, nós temos o nosso companheiro diário para tomar a nossa água, que é um copo.
Copo tem 2 sílabas. Será que nós vamos ter outra alternativa também aqui? Olha só essa palavra. Panela. Panela. Quantas vezes a gente abre a boquinha para falar panela? Panela. 3. Aí a gente já sabe que não é alternativa também. Mas vamos ler a segunda, a última palavrinha? Jarra. O que a gente faz com a jarra? A gente põe um suco de limão bem gostoso nesse calor. E aqui tem uma coisa bem importante para falar com vocês. Crianças, nessa palavrinha nós temos 2 letrinhas iguais. O R, que dá esse som de jarra, igual carro. Só que na hora de escrever, elas têm que se separar. É igual aquela amiguinha, a gente fica junto o dia todo, mas na hora de ir para casa, ela dorme na casa dela e eu durmo na minha. É o que acontece com essas letrinhas que se repetem na palavra. Elas precisam em um dado momento ali se separar. E eu percebi que algumas crianças acabam marcando esses 2 R's. Deixa eu mostrar para vocês. As crianças acham, algumas crianças, que essa separação da sílaba fica assim. Jarra, com os 2 R's aqui. E não pode, lembra? A gente passa o dia inteiro com a amiguinha, mas à noite ela vai para casa dela e eu vou para a minha. Então, na separação de sílaba dessa palavra, eu separo jar com um Rzinho e depois o outro R. E agora, nós encontramos a nossa alternativa correta, que é a letra C. Parece fácil, mas dá um pouquinho de trabalho, não dá? Então, agora que todo mundo marcou a letrinha C e já entendeu aqui como é a separação do R, nós vamos chamar novamente Jamile para dar um recadinho, enquanto a gente troca aqui a tela e vocês acham a próxima questão, tá bom? Voltei, gente. E olha só, eu vou mandar um beijo agora para a escola. O coordenador da escola mandou lá no chat, Maria. Diz aí, Jamile. E é uma charada, viu? Fiquem ligadinhos. Ele diz assim, que a escola, o nome da escola é o Príncipe dos Poetas. Quem sabe quem é o príncipe dos poetas? E tem mais uma dica. Eles se chamam, sabe como? Bilaquianos. Então eu já sei. Você sabe, Maria? Sei qual é a escola Olavo Bilac. Isso mesmo. Um beijo para vocês que estão assistindo a gente lá da EMF Olavo Bilac. Obrigada por participarem. Quem está participando bastante também, que a gente já viu daqui, viu? São os alunos que estão lá na EMF José Souza de Jesus. Eles estão respondendo sempre que você pergunta, professora. Ai, que legal, crianças, gostei. A professora Cibele está lá acompanhando também. E ela disse que é pra gente mandar um beijo muito especial para a professora Gleide e para a professora Vanice. Um beijo, professoras. Um beijo, crianças. Vocês estão de parabéns. Continuem assim. Quem também está pedindo um beijo, Maria, é a professora Diana. Ela está lá na EMF, está lá na EMF, presidente Juscelino Kubitschek. Está assistindo a gente lá. E ela pediu para a gente mandar um beijo para as professoras Lúcia, do 2º ano A, Gina, do 2º B e Daniela, do 2º C. Um beijo, professoras, um beijo, crianças. Continuem participando, está muito lindo, viu? Participem e vocês vão aprender cada vez mais aqui. Fiquem bem ligadinhos, viu? Tá bom, Jamile, obrigada. Beijo, Cibele. Crianças, que legal que vocês estão participando. Todo mundo agora vira a página. Nós vamos para a questão de número 5. Encontraram? Claro, né? Vocês são super rápido. Enquanto a gente está aqui falando, vocês já estão aí virando a folhinha e já preparado para responder. Na questão 5, nós vamos olhar todas essas palavras
e vamos fazer um X nas duas palavras que possuem a sílaba do meio igual, a sílaba medial, igual lá da escola Ágape, que a Jamile falou, a sílaba medial é a letra H, e aí todo mundo já sabia que era a escola Ágape. Então aqui nós vamos encontrar a sílaba do meio das duas palavras que são iguais. E como a gente vai fazer isso? Quem tem uma alternativa aí, contem aí que quem está acompanhando vocês vai gravar e depois vai mostrar aqui pra gente, tá bom, crianças? Vamos lá? Na alternativa A, nós temos a palavra gaveta e garrafa. E nós precisamos olhar qual sílaba? Falaram baixinho. A sílaba do meio, aquela que fica ali, ó, entre as duas. Sabe aquela amiguinha do meio que fala assim: vem cá, Aline, vem cá, Alessandra, vamos sair as três aqui, vamos estudar. Aí a sílaba do meio é aquela que fica ali no centro, né? Olhando para um lado, olhando para o outro. Essa é a sílaba do meio. É aquela sílaba que faz a ligação das outras duas na palavra. Nós temos aqui gaveta e garrafa. E nós precisamos marcar para saber se elas são iguais, olha. Gaveta. Nesta palavra nós temos gar, lembra lá da jarra? Aqui acontece a mesma coisa. Ra, fa. E a sílaba do meio, qual é? É parecida? Não, bem diferente, não é, crianças? Então nós vamos eliminar essa alternativa. Agora vamos para a alternativa B. Nós temos a palavra caneta e muleta. Quem sabe o que é a muleta? Aquele suporte de apoio quando a gente machuca o pé e precisa andar, né? Então nós temos aqui caneta e muleta. Vamos marcar a sílaba do meio. Ne e lê. São parecidas? Não, isso mesmo. Eu vi todo mundo falando não. Acertaram. Então essa alternativa também não é a correta. Vamos eliminar. E é importante, crianças, a gente fazer essa marcação, sabe, para eliminar, tirar ali do nosso campo de visão essa alternativa, porque aí durante o momento que você está fazendo o seu simulado, você fala, essas duas aqui não são, então eu vou olhar as outras com mais calma e com mais confiança para acertar. É uma dica, tá? Não conta para a professora que eu falei isso não, porque é uma dica. Na letrinha C, nós temos peteca e palito. Ó, P, T, K, Pa, Li, To. E as sílabas do meio dessas são parecidas? Té e Li. Bem diferente, né? Té. O que a gente pode falar com té? Tela, telha. E com Li? Litro. Livro. Então elas não são parecidas mesmo. Então essa nossa alternativa também está errada. E agora só sobrou uma alternativa, mas será que ela está certa? Vamos olhar. Caneca. Quem levou a canequinha aí para beber água, para preservar o meio ambiente, hein? Caneca. Lá, a panela que faz o quê? A pipoca, bem gostosa. Vamos olhar a sílaba do meio da palavra? Olha, nessa palavra nós temos a sílaba do meio, a sílaba medial igual. Olha só, elas são iguais. Caneca e panela. Então essa é a alternativa correta. Então eu faço o quê? Isso, um X. E agora nós temos a alternativa. E vocês já sabem quem está vindo aqui dar um recadinho, quem?
Jamile! Estou aqui de novo. Eu sei que vocês ficam aguardando, mas também precisam prestar bastante atenção na correção, tá certo? Porque eu sei que vocês estão acertando, vocês estão de parabéns. E agora, um beijinho muito especial para os alunos que estão assistindo a gente lá da EMF Dom José Vicente Távora. Um beijo para as turminhas do segundo ano D da professora Moniza. Um beijo. E um beijo também para os alunos que estão lá na turminha do segundo ano E, com nossa querida professora Daniele. Um beijo para vocês. Um beijo, professoras. Obrigada por estarem participando. Tem beijo também lá para a EMF Bebetiúba. Vocês estão aí assistindo a gente também, não é? Um beijo para os alunos da professora Joenilde, da turminha do segundo ano B. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, crianças. Continuem participando, viu? Um beijo também lá para os alunos. Eu vou dizer o nome das professoras, Maria. Vamos ver se eles acertam qual é o nome da escola. Vamos lá. Na turminha C, o nome da professora é Rose. E na turminha do segundo ano D, o nome da professora é Nelma. E essa escola começa com a letrinha A. Jamile, essa escola, ela fica... essa escola aqui é a escola de vários alunos da nossa rede, não é? É sim, são alunos bem inteligentes, viu, Maria? Chama a escola Arthur Bispo. Um beijo para vocês que estão assistindo a gente lá da MF Arthur Bispo. Muito obrigada, professoras. E quem está pedindo um beijo especial, esse beijo vai para longe, vai para um lugar muito bonito, Maria. Ah, com certeza. Você conhece? Conheço e gosto muito de passear, olhar aquela vista linda, onde tem o pôr do sol lindo em Aracaju. É a escola? Quem sabe que escola é essa? José Carlos Teixeira. Um beijo para vocês que estão assistindo a gente aí da MF José Carlos Teixeira. E também vai um beijinho agora para os alunos da professora Carla, lá da MF Presidente Vargas. Um beijo, professor, um beijo, queridos. Continuem assistindo, viu? Eu volto já. Um abraço, professora Carla e toda a turminha aí da professora. Vamos retomar aqui, criança. Agora nós vamos para a questão de número 11. Todo mundo achou? 2 segundinhos aí para vocês virarem a folhinha, porque agora a gente tem uma questão bem diferente das anteriores. Vamos fazer essa análise? Todo mundo ok? Preparados? Vamos lá. A questão número 11, ela tem muitas coisas escritas nela. E o comando lá em cima aqui da questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão abaixo. Que texto é esse, Maria? Olha só, eu tenho aqui um convite. E quando eu recebo um convite, a gente já pensa logo, oba, uma festa, não é? Mas vamos ver do que se trata esse convite? Aqui no texto, o convite diz o seguinte, bem aqui em cima está escrito, convite. O Centro de Educação Infantil Jane Maria Arcade Filipim, olha que nome grande, tem a grata satisfação de convidar para mostra de trabalhos culturais produzidos por seus alunos. Data 10 e 11 de novembro, hora 19h30. E o local sede da escola. Vejam que aqui nós temos um cartaz que ele está nos comunicando algo que vai acontecer em uma escola, na sede. O que é a sede? A sede é o prédio principal da escola, porque às vezes tem escola que tem um anexo, aí tem a sede da escola e o anexo. Então, nesse convite, a apresentação dos alunos vai acontecer na sede principal. Quem aí tem escola que tem sede, né, e tem anexo? Eu conheço, eu tenho a escola Florentino Menezes, tem anexo e tem sede. Então, vejam que quando no convite vem escrito sede, é porque ele tem um outro local também, que faz parte desse primeiro ambiente.
E dentro aqui do convite, ele dá agora o comando. De acordo com esse texto, os trabalhos serão apresentados. Então, quando eu vejo esse comando aqui do item, eu preciso perceber o que ele quer. Aonde vai acontecer a apresentação dos trabalhos. Então, eu preciso olhar agora os itens. E se eu tiver dúvida, eu volto lá no texto e faço esse link. Aonde serão apresentados? Quando eu falo aonde serão apresentados, eu preciso entender qual é o local. Então, eu vou localizar aqui no texto aonde está escrito o local. Olha, então já temos um comando aqui e eu volto lá no texto e penso aonde é o local. Mas eu também preciso ler as alternativas, porque pode ter questões que eles pedem outras coisas. Vamos ver cada item agora. A alternativa A está escrito o seguinte: de acordo com esse texto, os trabalhos serão apresentados na casa dos alunos. Aqui no convite, falou que aconteceu alguma coisa na casa dos alunos? Vocês lembram? Olhando o texto novamente, a gente tem alguma coisa escrito aqui? Não, então a gente elimina essa alternativa. Na alternativa B, na sede da escola. Lá no texto tinha a sede da escola, mas para a gente marcar com certeza, a gente precisa ler as outras alternativas para dizer a alternativa correta é essa aqui, eu tenho certeza, tá bom? Vamos ler as outras? Vamos deixar ela aqui, daqui a pouco nós voltamos. Na alternativa C, no centro da escola. Aqui no convite falou centro da escola? Não, né? Não falou centro. Falou que era na escola. Então, essa alternativa também está errada. E a letrinha D está escrito no centro cultural. Pode ser que na escola tenha um espaço chamado centro cultural, mas no convite, no nosso texto, não estava escrito isso. Então, a gente não vai marcar essa alternativa também. Aí, eu confirmo que a alternativa correta é a letrinha B. De acordo com o texto, a apresentação dos trabalhos acontecerão na sede da escola. Olha aqui, ó. Na sede da escola. Quem marcou certinho? E quem não marcou, confundiu com o quê? Escrevam aí no chat o que quem confundiu. Pede para o professor escrever por que foi que confundiu, para a gente poder entender aqui também. Tá bom, crianças? Agora, nós vamos novamente aqui, ó. Jamile vai vir dar outro recadinho, porque vocês estão aí mandando várias mensagens. Isso mesmo, a participação está linda. Veja, agora nós trouxemos mais recadinhos, viu? Tem escola que ainda não mandou mensagem pra gente. Então manda lá o nome da professora, o nome da escola, que a gente manda recadinho também, viu? E o beijinho especial agora vai para os alunos da EMF, professora Núbia Marques. Um beijo para vocês e um beijo muito especial para as professoras do segundo ano D. Professora Cássia. Um beijo a Cássia. Professora Givaldete do segundo ano E. Um beijo, professora. Beijo, professora. E para a professora Sônia do segundo ano F. Eles estão acompanhando, não é, professoras? Ou vocês estão esperando o beijinho, hein? Estão acompanhando aí a correção, não é? Quero ver todo mundo acertando. Pode levantar a mão. Quando a professora Maria perguntar, vocês levantem a mão e participem, viu? A gente está acompanhando tudo aqui, tá muito lindo. Um beijo também para os alunos. Eu vou dizer o nome da professora e vamos ver se eles acertam, Maria. O nome da professora do segundo ano C é Joana. Vocês sabem que escola é essa? Olha, Jamile, essa escola tem o sobrenome igual ao meu, Barreto. Qual é a escola aí que tem o sobrenome Barreto? Diz aí, Jamile. Será que eles acertaram? É a EMF Ministro Geraldo Barreto. Aí. Um beijo para vocês.
E um beijo também para os alunos que estão lá assistindo a gente da IMF Tennyson Ribeiro. Beijo. Obrigada, professora, por nos receber na sua sala. Um beijo. Volto já, viu, Maria? Tá bom, Jamile, obrigada. Obrigada, crianças. Estamos gostando muito da participação de vocês, né? A nossa segunda apresentação aqui. E foi muito legal saber que vocês adoraram. Vamos aqui retomar agora a questão. Agora nós vamos para a questão de número 15. Todo mundo já aí com o simulado na mão, caneta. Quem levantou para beber água já sentou. Eu vi, ó, passando aí para beber água. Vamos lá? Crianças, nessa questão aqui, nós temos a imagem, um texto, né? Nesse texto tem imagem e palavras e está escrito assim: leia o texto e responda a questão abaixo. Essa questão aqui. No texto diz o seguinte: esta cachorrinha atende pelo nome de Babi. Desapareceu dia 14 de fevereiro nas proximidades do Mercantil União. Quem encontrar, favor ligar para 3000 0006. Não vão ligar não, viu, crianças? Aqui é só um número fictício. Ou 980000006. Quanto zero, né? E no final ele termina aqui, olha. Gratifica-se. E esse texto agora? Que texto é esse? Vamos ver o que o item solicita. De acordo com esse texto, a cachorrinha desapareceu. Vejam, criança, nesse texto aqui, quem tem cachorrinho, quem já perdeu seu cachorrinho, a gente sai espalhando vários cartazes, né, pelas ruas, para que a gente possa encontrar. E aqui nós temos esse texto informando que o cachorrinho se perdeu. Onde? Vamos analisar? Qual o nome da cachorrinha? Babi é o nome dela. Ela desapareceu qual dia? Dia 14 de fevereiro. Em que local? Próximo do Mercantil União. Mercantil União parece o nome de supermercado, né? A gente não sabe ao certo, mas parece. E ele pede para quem ligar, para quem encontrar, ligar nesses números aqui para deixar o dono bem feliz. Não é verdade? Agora vamos ver o que o item solicita. De acordo com o texto, a cachorrinha desapareceu. Olha a letrinha A. Em um sítio. Aqui fala que foi em um sítio. Nem cita essa palavra, não tem essa palavra no texto. Então, essa alternativa não está correta. Então, a gente elimina. Na alternativa B, dentro de uma escola. Olha só, vamos voltar lá no texto. No texto diz que a cachorrinha se perdeu nas proximidades do Mercantil União, próximo a esse local. Não fala que foi dentro de uma escola. Então a nossa alternativa está errada. A letrinha C, nas ruas de uma cidade. Agora olha que interessante. Aqui nesse item ele dá uma resposta que parece que está no texto, mas eu não estou vendo claramente ali no texto. Mas vamos olhar. Proximidade do Mercantil União. Então é próximo a esse local. Esse local tem um endereço. O endereço pode ser uma rua, pode ser uma avenida, não é verdade? Mas como eu ainda tenho uma alternativa, vamos verificar a próxima para a gente saber e concluir o raciocínio dessa questão, que ela não é tão simples, mas eu tenho certeza que muitos de vocês acertaram. Na alternativa D, está escrito assim:
no parque de diversão. Vejam, no texto diz que tinha parque de diversões? Não, só fala que foi próximo ao mercantil. Então, lendo o texto novamente, eu tenho certeza que a cachorrinha não se perdeu no parque de diversão. E essa alternativa também não é a correta. Então, a alternativa correta é a letra D. Mas vamos esclarecer por que a letra D? A letra C, a letrinha C. Isso mesmo, eu ouvi alguém falando aí, C. Eu falei só para ver se vocês estavam espertos. É brincadeira. Vejam, crianças, a letrinha C nas ruas de uma cidade. Por quê? Se foi próximo na proximidade do Mercantil União, tem um endereço, né? Tem um local e tem uma rua. Então, dentro das alternativas, é uma mensagem que não fica explícito, é uma mensagem implícita. A gente precisa trazer essa informação de dentro da leitura do texto. Por isso que é uma pergunta muito difícil. E vocês, arrasaram, acertaram muito essa questão, porque vocês são inteligentíssimos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E vocês já sabem o que vai acontecer agora, não é? Jamile vem aqui com mais recadinho. Maria, mas já estão acabando, viu? Eles não estão escrevendo lá mais mensagens pra gente. Ah, não acredito, Jamile. Já estão acabando. Vejam só, além das mensagens pedindo beijinhos, recadinhos, vocês também podem escrever alguma coisa, se tiver com alguma dúvida, se quiser que a professora Maria volte em alguma questão que vocês tiveram dificuldade, ou também, se vocês quiserem mostrar a gente como foi que vocês pensaram para responder aquela questão. A gente vai ficar muito feliz se vocês participarem, tá? E o beijinho especial agora vai para mais 2 escolas, viu, Maria? Vai para a EMF Elias Montalvão. Um beijo. A professora Maria já trabalhou lá na EMF Elias Montalvão. Vocês lembram dela? Será que vocês lembram? E também um beijo especial para os alunos e para a professora da EMF Nossa Senhora Aparecida. Um beijo para vocês. Continuem participando e assistindo, viu? Estamos muito felizes. Obrigada, Jamile. Bem, crianças, agora nós vamos para a questão de número 17. Vai mudar um pouquinho o nosso formato, mas vamos lá ver como nós resolvemos essa questão. No enunciado dela diz o seguinte: leia o texto e responda as questões abaixo. Maria, mas só tem imagem. Como é que eu vou fazer a leitura desse texto? Porque, criança, tem texto que só comunica com a gente com o visual, com as imagens. São textos não verbais. Textos não verbais. Sabe por quê? Eles não têm palavras escritas. Mas a imagem que está no texto traz para a gente a informação que eles querem passar. A gente consegue entender. Então, vamos analisar esse texto? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Eu não escutei. O que é? Isso mesmo, né? Um animal marinho recolhendo lixos do fundo do mar. Isso mesmo. Olha só, jogaram muitos lixos e eles foram parar lá no fundo do mar. E agora, esse texto, que é uma imagem que se comunica com a gente através das figuras que estão nele, pede a seguinte solicitação. De acordo com esse texto, a expressão do personagem é de... Olha, isso é interessante, não é? Além de não ter palavras, ele ainda pede para a gente analisar a expressão do personagem. Lembram do outro simulado, onde o Cascão ficou bravo porque a Mônica não atendia o telefone? Agora, nesse aqui, nós vamos analisar. E eu vou trazer uma coisa para vocês aqui, só um minutinho. Cheguei. Eu tenho aqui várias imagens de gifzinho que a gente manda mensagem
Quando a gente quer conversar rapidinho através de imagens, de figuras, quase igual aqui o texto. E eu tenho aqui, olha como eu estou hoje. Bem contente, alegre. Se eu colocar essa carinha e falar que eu estou triste, vocês vão dizer o quê? Não, você está alegre. Essa carinha aqui, que carinha é essa? De bravo, ó. A gente faz o quê? Recolhe assim a testa, fica com a cara toda fechada e faz uma cara de bravo. Principalmente quando a gente não gosta de alguma coisa, não é verdade? Tem uma outra figurinha que tá com a carinha assim, cabisbaixo, meio na dúvida, não é? E tenho também uma carinha assim, quando eu não gosto de alguma coisa, ou quando eu não tô legal, eu, ó, fico triste. Essas carinhas aqui, elas simbolizam as nossas emoções, que a gente transmite pela expressão corporal. E dentro dessas carinhas aqui, quais você vai me dizer aí, apontar, que corresponde ao jeito aqui do nosso personagem? Ele está feliz? Não, né, crianças? Ele está um pouco insatisfeito? Sim, mas combina com ele? Aqui o olhinho dele, a expressão dele? Não. E com isso, nós vamos marcando aqui as nossas alternativas. A letrinha A diz raiva da sujeira do mar. Ele está com raiva da sujeira do mar? E raiva seria esse emoji aqui. Mas ele não vai ter raiva da sujeira do mar. Ele teria raiva das pessoas que sujaram o mar. Mas ele está com raiva? Não, né? Não parece que ele está com raiva. Ele está meio assim, mas vamos analisar a próxima. A letrinha B, satisfação por limpar o mar. Ele está com cara de satisfeito porque ele está recolhendo a sujeira que outras pessoas colocaram lá? Também não. Solidão. Olha só essa questão que interessante. Solidão no fundo do mar? Não, né, crianças? Ele está, né, com uma expressão diferente, mas ele não está sozinho. Tem vários peixinhos aqui dentro do mar. E no mundo marinho, o peixe, né, é um companheiro. Então vamos eliminar também a letrinha C. E a alternativa D, tristeza com a poluição do mar. Então, dentre as alternativas, essa é a que mais combina com a expressão do personagem. Por quê? Ele está com os olhinhos baixos, né? O rosto dele está bem assim caidinho e isso expressa tristeza. Então, a nossa alternativa correta é a letrinha B. E agora nós vamos para a próxima questão, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. Enquanto vocês abrem aí, eu vou dar uma explicação e tomar um pouquinho de água também. E olha o que nós temos aqui. Algo bem legal e que todos já conhecem. É o GAF. Quem conhece o GAF? Nós já falamos dele no outro simulado. O GAF são aquelas 3 letrinhas que a professora já conversou com vocês na aula. Que todo texto nós podemos fazer o GAF. Mas Maria, o que que o GAF fala pra gente de um texto? O GAF, ele trabalha o gênero textual, o assunto que o texto fala, que o texto mostra.
e a finalidade do texto, para que esse texto serve, o objetivo que eu escrevo um texto, que é a finalidade. Então, nós trabalhamos o GAF. Vocês lembram do GAF? Com certeza, não é, crianças? Não é, professora Gina, aí da escola, que eles trabalham o GAF aí na sua sala? Muito bem, crianças. Vamos agora para a próxima questão. Opa! Fui para o outro lado. A nossa próxima questão é a questão de número 20. E nessa questão nós temos outro texto, diferente do anterior, que ele tem várias palavras. Vamos fazer a leitura desse texto? O nome desse texto é O Corvo. O que está escrito nesse texto? Vamos prestar bem atenção. O corvo é uma ave, é uma das aves mais inteligentes do mundo. Ele consegue guardar alimentos para o inverno e memorizar experiências. Olha que pássaro, que ave inteligente. Eles já foram observados usando uma folhadura de uma árvore para derrubar nozes em estradas e ruas, para que as rodas dos automóveis passassem e quebrassem as nozes. Então vejam, criança, que esse texto aqui, ele traz uma curiosidade, né, sobre essa árvore, o corvo. Quem já viu um corvo? E segundo o texto, que foi tirado da revista Recreio, ele diz que esse pássaro, ele é uma das aves mais inteligentes que existe, porque ele consegue fazer coisas bem diferentes dos outros pássaros. Vejam, eles derrubaram da árvore de nozes com uma folha a nozes e deixou essas nozes lá para que os carros passassem, quebrassem e depois eles fossem lá, buscassem as nozes e levassem para o ninho deles para se alimentar. Veja o quanto eles são inteligentes, né? Eles pensam no que vão fazer para a sua sobrevivência também. Aí, a partir dessa interpretação do texto, nós vamos responder as perguntas. E olha o que nós temos aqui. A letrinha A. A de assunto, do GAF, do que nós vimos anterior. E toda vez que no texto, né, vem escrito qual é o assunto do texto, a gente precisa pensar o que esse texto quer me informar, o que esse texto conversa comigo. Aí eu consigo entender qual é o assunto do texto. Vamos às alternativas? Na letrinha A, ele diz o seguinte: a alimentação dos corvos. Aqui no texto fala sobre a alimentação dos corvos. Ele traz uma pequena informação, dizendo que os corvos tiram as nozes da árvore para quebrar, mas eles não falam que eles comem, quantas vezes eles comem, se o alimento faz bem. Então, o texto não vem conversando com a gente sobre a alimentação dos corvos. Então, essa alternativa não é a correta. Na letrinha B, ele traz o seguinte ponto: a inteligência dos corvos. Essa é uma boa resposta, não é? Mas como eu ainda estou na letrinha B, eu vou analisar as outras, vou deixar essa aqui separadinha, ó, com um pontinho, para lembrar que eu gostei dessa resposta e eu acho que ela é coerente com o texto. Porque lá no texto ele não fala uma das aves mais inteligentes do mundo. Mas vamos ver a letrinha C e a letrinha D. Na letrinha C, ele traz as aventuras dos corvos. Também é uma boa alternativa, porque já pensou? Eu tiro da árvore, jogo lá na rua, o carro passa e eu vou buscar. É uma aventura. Mas a gente precisa observar o que esse texto vem trazendo várias vezes. É sobre aventura, ele conta muitas aventuras.
é como do alimento, ele não detalhou. Então essa alternativa também não é a alternativa correta. E eu elimino essa alternativa. A letra D, ele fala o dia a dia dos corvos. Bem, vejam, quando ele relata isso, ele traz informações, mas ele precisa detalhar um ponto, ele precisa me trazer várias vezes aspectos ou situações ali para eu dizer, tá falando sobre o dia a dia, aquilo que a gente faz todos os dias, várias vezes, o que acontece. E no texto está falando isso? Também não. Então eu elimino o item D. Então nós já sabemos que a alternativa correta é a letrinha B. Porque no texto ele fala sobre a inteligência, a ave mais inteligente do mundo. Ele fala que ele tira da árvore e que joga na rua para os carros passarem. Então, o texto vem falando vários aspectos da inteligência dos corvos. Então, por isso que é a letrinha B. Tá bom, crianças? Agora, ó, Jamile aqui. Voltei, gente. Como eu disse a vocês, já estão acabando as mensagens. Mas, Maria, algumas crianças não conseguiram ouvir quando eu falei o nome da escola delas. Então eu vou repetir, tá certo? Mas antes eu vou dizer uma coisa. O assunto daquele texto que vocês leram era a inteligência dos corvos. O assunto era esse, não é? A inteligência dos corvos. Mas aqui em Aracaju nós temos as crianças mais inteligentes do mundo. Porque vocês estão acertando tudo, viu? Tô gostando de ver. Um beijo especial agora para os alunos da EMF Santa Rita de Cássia. Um beijo para vocês e um beijo para as professoras Marileide e Vanessa, que estão acompanhando a gente aí, né? Um beijo também para a professora Joana, do 2º ano C da EMF Ministro Geraldo Barreto. Até a professora Maria falou assim, Barreto é o meu sobrenome, não é? Verdade, foi. Um beijo para vocês, viu? E um beijo especial também para a turminha do 2º ano C da EMF Raquel Cortes, a professora Nadja Lucas. Um beijo, professora, um beijo, crianças. Estão participando? E um beijo também para os alunos que estão assistindo a gente lá na EMF Otília de Araújo. Um beijo, professoras, um beijo, crianças. Estamos muito felizes com a participação, viu? E quem a gente não falou o nome ainda, dá tempo de vocês mandarem no chat, viu? Pode mandar o nome da escola, o nome das professoras, que a gente manda aqui o beijinho até o final, viu? Até já, Maria. Tá bom, Jamile. Beijos, crianças. Olha, estão atentos, né? Deve ter tido aí alguma falha, mas a gente mandou um beijo lá pro ministro Sobral, para todos vocês aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. Bem, aqui na questão 21, e nós estamos quase finalizando a nossa correção, hein? Na questão 21, nós vamos falar agora sobre o gênero do texto. Gênero textual. Olha a letrinha aqui, ó. A letrinha G, lembram do GAF? A primeira letrinha que fala sobre que tipo de texto é esse? Quando eu escrevo alguma coisa, tem nome? Tem. Quando eu escrevo uma receita, é um gênero. Quando eu escrevo um convite, é outro gênero. E aqui agora, nós temos um texto com várias escritas, né? Uma embaixo da outra, que eu preciso descobrir que gênero é esse. E vocês vão me ajudar aí, porque eu vou perguntar e eu quero ouvir todo mundo respondendo, tá bom? Olha só, leia o texto e responda a questão abaixo. Vamos fazer a leitura aqui? Arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, polvilho, açúcar, molho, ervilha, macarrão e fermento. Do que será que esse texto está falando? Quando eu olho esses ingredientes, eu posso pensar em duas coisas. O que é que eu posso pensar? Receita, isso mesmo. Eu posso achar que esse texto é uma receita. Mas vamos olhar para ver se é uma receita ou não? Quando eu tenho uma receita de um bolo, por exemplo,
Eu tenho ingredientes, mas eu complemento também. 500 gramas de arroz, 1 xícara de óleo, 3 colheres de farinha de trigo. E aqui nesse texto, ele traz só a relação desses ingredientes. E quando eu tenho um texto que eu tenho relação de vários itens, um embaixo do outro, eu dou o nome desse gênero textual de... Vamos encontrar, acharam que eu ia falar, né? Não. Vamos lá, crianças. A letrinha A, cartaz. Ele parece um cartaz? Para ser um cartaz, ele teria que trazer outras informações para eu olhar e entender. Eu sei que aqui tem ingredientes, mas eu não sei se isso é um cartaz, se é uma receita. Então, essa alternativa aqui não parece a melhor. Então, a gente vai eliminar. A letrinha B, rótulo. Quem sabe o que é o rótulo? Isso mesmo, eu ouvi alguém falando, ó. Rótulo são informações que tem na embalagem do produto dos ingredientes que ele é feito. É isso que é um rótulo. E toda a embalagem tem um rótulo. Por exemplo, tem embalagens que vem na lata que o rótulo, né, vem dentro, no verso do papel. Naqueles pacotes de arroz, vem ali do lado as informações, como ele foi feito, o que ele tem. Então, essas informações é chamada de rótulo. Ele traz informações de como foi feito aquele produto, do que é composto aquele produto. Então, todas as embalagens têm rótulos de informação. Então, já sabem, rótulo são as informações dos ingredientes dos produtos, né? Isso aqui traz informações? Não, então não é rótulo com certeza. A letrinha C está dizendo uma lista. Quando eu trago vários elementos e relaciono um embaixo do outro, pode ser uma lista? Sim, pode ser uma lista. Mas vamos olhar a última resposta para a gente ter certeza? A letrinha D, uma receita. E receita nós já falamos que não é porque ele precisa de complementos. Precisaria colocar aqui o título. Isso aqui faz o quê? Um pão de queijo? Um bolo? Uma macarronada? Né? Tem vários ingredientes e não tem uma receita. Então, não é receita. É sim o quê? Uma lista. Eu ouvi daqui vocês falando, a letrinha C. Então, a resposta da questão 21 é a letrinha C. Vamos para a nossa próxima questão. Enquanto vocês vão virando aqui, eu também. E nós temos a nossa última questão, mas Jamile também vai vir depois aqui dar outros recadinhos para vocês, tá bom? Na nossa última questão, tem um texto bem legal, diferente e divertido. E quando eu era criança, eu brincava muito com essa brincadeira. Vamos olhar? Questão 23. Leia o texto e responda a questão abaixo. Cabra cega. O título do texto, cabra cega. Vamos ler? Escolhe-se uma das crianças para ser a cabra cega. Cola-se uma venda nos seus olhos. Alguém faz com que ela dê vários giros e pede-se que ela tente tocar, segurar algumas das outras crianças participantes. Quem conhece essa brincadeira da cabra cega? Eu brincava muito dessa brincadeira. Vamos na segunda parte do texto. Quem ela conseguir tocar ou segurar primeiro será a próxima cabra cega. A brincadeira deve ser realizada
em um espaço pequeno, livre e com poucos obstáculos, para que não haja acidentes e machucados. Entenderam o texto, crianças? Veja que esse texto, ele traz uma brincadeira, né, de uma outra forma. Que forma que ele traz essa brincadeira? Vamos, crianças? Explicando a brincadeira. Então, esse texto aqui, ele vem explicando como se faz a brincadeira da cabra cega. E isso se chama o quê? Se chama a finalidade do texto. A letrinha F do GAF, a finalidade. Para que ele serve? Para que esse texto serve? Esse texto está ensinando as crianças brincarem de quê? Isso mesmo, cabra cega. Agora, depois que a gente faz toda essa análise do texto, a finalidade do texto, que é a última letrinha do GAF, ele pode ser para que serve o texto, qual é o objetivo do texto e qual é a finalidade do texto. Vamos olhar agora as alternativas. A letrinha A, né? Esse texto serve para, letrinha A, convidar para uma brincadeira. A gente já viu um convite aqui hoje, né? Aqui tem local, aqui tem hora. Tem sobre o que será que vai acontecer? Não, então todas as vezes a gente precisa olhar o texto e pensar nesses elementos. Para que serve um convite? Para convidar. O texto está convidando? Não, então não é a alternativa A. Vamos eliminar. Na letrinha B, ensinar uma brincadeira. Está correto? Sim, isso mesmo. Mas a gente precisa olhar as outras questões para a gente marcar o X com muita certeza. Vamos olhar as outras? Deixa ela aqui guardadinha. Na letrinha C, fazer um convite. Ele está ensinando a fazer um convite? Para fazer um convite, você precisa, né, colocar o nome do local? Também não. Então, essa alternativa está... Isso mesmo, errada. E a nossa última questão aqui do item, né? Vender um produto para crianças. Aqui está mostrando o produto, está dizendo o preço, está dizendo aonde está vendendo. Então são informações que a gente precisa olhar no texto e aí vocês conseguem eliminar o item. Então a letrinha D também não é a correta. E nós vamos marcar qual letra? B, isso mesmo, crianças. A alternativa correta do nosso último item de hoje é a letrinha B. E agora, Jamile vai vir aqui conversar um pouquinho com vocês, dar os últimos recadinhos, não é, Jamile? Ah, que coisa linda, fiquei muito feliz, viu, gente? E temos aqui mais uns recadinhos. Tem crianças que estavam assistindo a gente até agora, Maria. Nossa, que legal, muito crianças. Bem. E vocês gostaram? Hoje foi a correção do caderno 2. Depois a gente volta para corrigir o caderno 3, viu? Façam com bastante atenção, que eu estou vendo que vocês estão caprichando. E o beijinho que nós vamos mandar agora é para os alunos que estão assistindo a gente lá da MF Alencar Cardoso. Um beijo para a professora Nádja, um beijo para a professora Giscleide. Beijo para vocês, crianças. Acompanhe a gente na próxima, viu? Gostamos muito da participação de vocês. Tem beijinho também para os alunos da professora Kessia. E onde é que eles estão assistindo a gente, Maria? Você sabe? Olha, é um nome bem bonito e já foi um presidente do nosso país, não é, Jamile? Da professora Isabel Cristina Kessia. Isso. Eles estão assistindo a gente lá da MF, professora Isabel Cristina. Turminha do 2º ano B. Um beijo para vocês. Mas, Maria, tem uma coisa também. A gente mandou beijinhos para eles, mas também teve uma turminha que mandou beijinho pra gente. Nossa, que legal. Quem foi? Foi sim.
foi a turminha do segundo ano B da EMF, presidente Juscelino Kubitschek. Ah, eu sabia! Professora Gina, crianças do segundo B, muito obrigada pelos beijinhos, viu? Mandaram beijinhos pra Jamile, pra Maria, pra Diana, e a gente manda de volta. Muitos beijinhos para vocês e para todos vocês que assistiram a gente hoje. Eu acredito que a gente falou o nome de todas as escolas. Com certeza, né, Mas crianças? se ficou faltando alguém, não se preocupe, que na próxima correção a gente vai falar o nome de vocês, o nome da escola e o nome da professora, viu? Muito obrigada e fiquem até... Estaremos esperando vocês Sim. na próxima semana com o caderno 3, viu? E depois a gente volta para a correção. Um beijo, obrigada, professoras. Tchau. Obrigada, professoras, crianças, foi um prazer. E daqui 15 dias nós vamos fazer a correção do caderno 3. E um beijo para todos vocês e para a nossa equipe também que está aqui. Obrigada a todos.